E aí, seja bem-vindo a mais um Pode Ir Podcast. Eu sou o Aleph Ribeiro. E eu sou a Verlaine Ribeiro. Eu acho que vocês perceberam alguma coisa de diferente hoje, né? Um pouquinho. Eu sou a mesma, mas a minha voz... Pois é, pessoal, quase por muito pouco, hoje vocês não têm a minha presença aqui com vocês devido à minha voz, que ainda não está tão boa, né? Mas hoje eu vou falar menos, tá? Hoje você fala mais. Tá bom. Então, assim, hoje eu vou falar um pouco menos. Deixar o convidado falar. A gente deixa, mas peraí que eu só preciso falar uma coisinha. Mesmo falando pouco, eu preciso falar. Então, pessoal, você que está aí com a gente, não deixe, tá, de você nos seguir no Instagram e também se inscreva lá no canal do YouTube. Isso é muito importante pra gente, para que esse vídeo, esse podcast chegue a mais pessoas possam ouvir esse conteúdo. Então, nada mais, nada menos, você faz isso pra gente, ok? Deixa o seu joinha lá também. E aproveita e já comenta aí embaixo. Você tá no YouTube, provavelmente, então comenta aí. E é nóis, vamos seguir. Então, gente, hoje... Sem mais delongas, né? Sem mais delongas. Os parceiros que vai estar ao longo do vídeo. Olha aí, você tá vendo? A minha voz tá rouca, mas a memória tá boa. Então, gente, nossos parceiros vão passar aí ao redor da tela, às vezes vai passar aqui em cima também. Então é isso, fiquem ligados aí, fica preparado o celular para ler o QR Code e entrar em contato com nossos parceiros para... Tem vários tipos de serviços, tem cabelo, tem brownie, tem publicidade, tem de tudo. Então, se você tiver interesse em algum deles, vai passar aí na tela. E agora sim, sem mais delongas, hoje temos alguém muito especial na nossa vida. Sim, um amigo de muitos anos. Mais um de muitos anos. É verdade. E ele, que é pastor da Igreja Metodista Wesleyana Central, lá de Porto Velho. Aí, Porto Velho aqui de novo, mais uma vez aí. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Metodista, é pós-graduado em liderança e inovação pela FGV e já ministrou em diversos estados brasileiros, países. Ficar lendo não é muito minha praia, tem que pegar, gravar e falar. Mas tá bom, então. Países como Bolívia, Paraguai, Peru e Colômbia, com experiências como missionário entre os índios ticunos, tá difícil, os saterês e os maués. Então é isso, gente. Posso chamar ele? Claro, com então, certeza. Gente, seja bem-vindo. Você aí, de sua casa, aplauda a vida dele, pela vida dele, em nome de Jesus. Juan Nunes, pastor Juan. Paz, Juan. Tudo bom, pastor? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Aleph, pelas apresentações aí. Um pouquinho travado, mas fluiu. Mas fluiu, é isso aí. Show, obrigada por ter aceito o nosso convite, obrigada por estar disponível para estar aqui conosco, agregando, né, tanto da sua história, da sua vivência, de tudo aquilo que você tem aprendido até hoje e podendo compartilhar com a gente, com os nossos ouvintes. Muito obrigada mesmo. Bem, é um prazer estar aqui com vocês, Verlaine, Aleph, Léo, também é parte dessa família. É sempre muito bom estar perto de vocês, apesar da distância que nós estamos, mais de 3.500 quilômetros de distância no momento, mas a amizade ela continua, porque ela vai além da fronteira, né? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje, mesmo que seja à distância. O prazer é todo nosso. Quem sabe, né, Juan? Quem sabe um dia você vai estar sentadinho aqui na mesa com a gente ao vivo. Olha aí. Quando vier no Rio, avisa que a gente marca outro podcast. Pronto, tá? Então já está agendado. A próxima vez vai ser presencial. Aí, show. Bom, gente, eu acho que a gente pode começar como sempre, né? Quem é Juan? Quem é o Juan, pastor Juan? Show. Então, gente, eu gosto de falar que eu sou improvável. E hoje estou pastor na Igreja Central de Porto Velho, uma igreja muito importante para a nossa denominação e muito importante também para a nossa região aqui em Porto Velho. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Hoje sou casado com a Lívia e tenho 2 lindos filhos, a Amy e o Jonathan, e eu sou muito grato a Deus pela família que Ele me abençoou, né? Então é mais uma prova de que Deus ele cuida dos pequenos detalhes, até mesmo de coisas inimagináveis que nunca imaginei ter uma família tão maravilhosa, perfeita, e Deus me deu a graça
de ter uma esposa maravilhosa e uns filhos maravilhosos. Então, basicamente é isso. Eu sou esse aí, apaixonado por servir, estou aqui disposto a estar sempre junto, gosto de ajudar pessoas, gosto de servir, gosto de falar com pessoas, conhecer pessoas. Então, a minha característica principal talvez seja essa, né? Tentar sempre ajudar alguém, conversando, aconselhando, colocando a mão na massa, seja como for, estou à disposição. Legal. Verdade, isso é verdade. A gente conhece o Juan já há algum tempo e essa característica dele de ser simples, né? Apesar de, olha, a gente não colocou aqui, mas ele é professor de grego, professor de outras disciplinas. O cara é top, tá? Adora estudar, tá sempre ali. Já foi secretário de Educação da Wesleyana, lá na região norte. Então, assim, o currículo é grande, mas o Juan é essa pessoa incrível aí que a gente, né, é amigo, que está sempre servindo. E essa é uma excelente característica dele. E eu acho que a gente pode começar justamente por isso, né? Já que um dos pontos que a gente vai abordar nesse podcast é o servir. Eu acho que a gente pode começar perguntando como que começou essa paixão por servir, onde começou. Fala um pouco pra gente aí. Então, vou tentar simplificar, porque paixão por servir é o que nos move, né? Sim. Deus nos convida a isso. Mas uma das coisas que eu estava conversando com a Vernani nos bastidores hoje foi que o que eu tenho colocado muito em meu coração nesses últimos tempos é que Deus, ele chama pessoas comuns para viver o extraordinário. Então, partindo dessa primícia, nós entendemos que todos nós somos chamados por Deus, seja para servir na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, na escola. Nós somos chamados para servir. E a grande dificuldade que nós temos é achar que Deus, ele escolhe pessoas extraordinárias, pessoas que são com talentos natos, com dons assim expressivos, e sempre olhamos para isso como algo mais inalcançável. Por isso, muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa, deixamos de ir atrás das nossas metas, dos nossos sonhos, porque achamos que, poxa, não é para mim isso aí. Então, nesse sentido, eu comecei a perceber que quando eu entendo quem eu sou em Deus, eu consigo fazer coisas extraordinárias, porque o extraordinário está sobre mim. Não é sobre mim, é sobre ele, você entende? Então, a ideia é partir desse princípio, né? Deus usa pessoas comuns. E o que é comum para nós? Comum é tudo aquilo que é ordinário, é aquilo que a gente faz todos os dias, né? Cuida das pessoas. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Então, o fato de eu cuidar dos meus filhos, levar para a escola, dar almoço, minha esposa, lavar uma louça, tudo isso faz parte daquilo que é comum. E o comum, fazendo bem feito, ele se torna extraordinário. Então, pensando nisso, foi que sempre surgiu essa necessidade no meu coração, e é o que eu tenho pregado, é o que eu tenho falado na minha igreja. Tem mais de, pelo menos 3 anos aqui no nosso lema, na nossa missão de igreja. E hoje a gente usa até um acróstico que eu chamo de ISCA, que significa impactar, servir, comunicar e amar. Então, a base da nossa teologia, a base do que nós temos falado na nossa igreja, na Central de Porto Velho, tem sido realmente isso, o ISCA, né? Com essa perspectiva. Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias, para impactar, para servir, para comunicar o amor e também para amar as pessoas. Então, acho que é esse desejo do meu coração, né? Fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, entendam o seu valor diante de Deus e compreendam que Deus, ele usa sim, pessoas comuns para fazer coisas que ele que faz o extraordinário. Essa é a grande verdade. Legal, legal. É interessante isso que ele está falando, né, de pessoas comuns, porque a pessoa, quando ela está iniciando, seja um ministério, seja uma caminhada, seja um projeto, seja ele o que for na vida, às vezes, por ela ainda não ter uma visão de futuro lá na frente, né, ela se sente insegura, se sente incapaz. E todos nós, quando olhamos para trás na nossa vida, a gente começou com coisas simples, pessoas simples, né? Isso que o Juan está falando é muito legal, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo podem estar passando por isso, né, Juan? Passando por essa situação de que se achando incapaz, se achando que não tem capacidade para fazer certo dom, não tem capacidade para cumprir certas tarefas.
E o processo é mais simples, né? É muito mais simples do que a gente imagina, né? A grande verdade é que nós é que complicamos muitas coisas porque achamos que precisamos ser para depois acontecer, né? Na verdade, não. Eu preciso estar, né, em Deus para depois eu ser alguma coisa. A diferença é essa. Verdade, verdade. Show. Falando da simplicidade, eu acho que nada é melhor do que também a gente falar de missões, né? Porque um coração missionário é um coração simples, né? E aí, Sim, Juan, com conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência, né, que você teve aí missionária, de ir para outros países, de estar no meio dos índios. Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Certo. Eu saí de casa, eu tinha 7 anos, quando eu fui cumprir o meu chamado. Desde muito cedo, eu sempre entendi o meu propósito, entendi que Deus estava me chamando para algo extraordinário. Então, com 17 anos, eu, conversando com a minha família, decidi fazer missões. Então, fui preparado para uma escola de missões, escola Team Missions, que é uma base americana que tínhamos aqui em Porto Velho. Hoje não existe mais em Porto Velho, só nos Estados Unidos. Mas foi uma base que me deu muitos propriedade para trabalhar com missiologia dentro do nosso país, né? Porque era essa a proposta, fazer com que a gente aprendesse a evangelizar as pessoas da nossa cultura. E como eu precisava fazer um prático, eu fui convidado então na época pelo pastor Calegari, ele era o pastor da Igreja Central de Porto Velho na época, e ele me convidou para fazer esse prático nas tribos. E eu fui, em primeiro lugar, para o Sateremaué, passei 1 ano na tribo Sateremaué, ali servindo, indo de comunidade em comunidade. E para quem não conhece a tribo Sateremaué, ela não é uma tribo assim que está todo mundo junto no mesmo ambiente. São várias comunidades ao longo do Amazonas, Peru ali, e Amazonas e perto do Pará também, e ela se divide em muitas comunidades. Nós tínhamos um trabalho ali com 7 dessas comunidades, eram mais de 40 mil, e com isso a gente cuidava das pessoas, evangelizava, dava treinamento para que eles pudessem desenvolver o trabalho. Hoje, nós contamos com pelo menos 6 pastores indígenas lá na comunidade, que foram treinadas nesse período e foram alcançadas por Cristo nesse período. E hoje é eles que continuam o trabalho, eles que ministram lá na língua deles, isso que é o mais fantástico, né? Tive a oportunidade de aprender a ler algumas coisas, mas a ideia foi essa, né? Ir lá, ensiná-los e fazer com que eles caminhassem com as suas próprias mãos. Depois eu fui para os Ticunas, que é do outro lado do Amazonas, fronteira com o Peru e também com a Colômbia ali. Nós estivemos também por 1 ano ali com os Ticunas, ajudando e fazendo um trabalho evangelístico naquele ambiente. E também foi muito bom. O que eu posso dizer assim, que há muitas experiências de Deus, principalmente de provisão, naquilo que a gente nem sabia, né, o que ia acontecer. E um detalhe muito importante, que poucas pessoas sabem, na época eu tinha ali meus 17, 18 anos, e eu tinha muito medo de rio, de essas coisas, porque eu quase me afoguei umas 2 vezes em rio, né? Então, quando eu era criança, com 8 e com 10 anos, eu tive uma experiência bem ruim de quase morrer afogado. Então, quando eu fui para a tribo, eu fiquei muito desesperado, porque é água para tudo que é lado. Mas assim, Deus deu graça e todo o medo foi dissipado, né? Demorou aí um pouquinho, mas consegui me libertar disso aí. E foi uma experiência muito boa estar ali com aquele povo. De vez em quando assim, a gente se encontra, no final de dezembro, agora eu tive com 3 pessoas de lá e foi maravilhoso poder relembrar as histórias e estar junto. Então, foi um tempo agradável, né? E marcar pessoas, né? Eu acho que isso foi uma experiência melhor ainda, né? Ali com meus 18 anos, quase 20 anos atrás, e pessoas hoje serem pastores e estarem no ministério, porque eu estava lá falando de Jesus e gastando ali a minha juventude, né? Podia estar em outros lugares lá, mas eu preferi estar naquele tempo, e foi muito bom, né? É maravilhoso, só isso que eu posso dizer. E aí que eu vejo o extraordinário de Deus, né? Porque, como eu disse, eu me vejo como um improvável, né? Eu não imaginava estar onde eu estive, passar por onde passei, falar com quem falei, e hoje ver o que Deus fez através do meu testemunho, do meu trabalho, é gratificante, e ver que a honra é para Ele, né? Glória a Deus por tudo que Ele fez, e que Ele continue recebendo toda a glória e toda a honra. Amém.
Como quem sabe faz ao vivo, eu vou te fazer uma pergunta, Juan. Essa, gente, não estava no script. Conta pra gente, assim, alguma experiência, assim, bem marcante tua numa dessas viagens da tribo. Algo que foi bem impactante para você. Pode ser algo engraçado, pode ser o que for. Ah, olha, eu vou ter que confessar que eu tô melhor quanto a isso, graças a Deus, mas eu morro de medo de aranha. E assim, não é aquele medo assim, nossa, uma aranha, é um pavor mesmo que me arrepia. Não sei dizer por quê, mas eu não consigo ver uma aranha e ficar bem, né? Me dá um tique nervoso, é um negócio complicado. E uma vez nós estávamos conversando, eu, o pastor, um outro pastor que estava junto, e alguns índios ali da comunidade falando sobre o que nós ouvimos dizer da cidade de Maués, que ficava ali cerca de um dia e meio de viagem aonde nós estávamos. E a gente conversando, ficou sabendo, fugiu uns presos lá de Maués e disse que vieram para cá, com a tribo. E aí aquela confusão de conversa, mas é isso mesmo, não sei, parece que fugiu 5 e estão para cá, são os mais perigosos. E ficou nessa conversa. E aí conversa vai, conversa vem, os índios falam assim, hoje nós vamos caçar uma onça que está matando aqui os nossos bichos, está impedindo a gente de caçar, e a gente está perdendo alimento por causa disso, né? A base alimentar do indígena é a pesca e a caça, né? Então eles falam assim, hoje nós vamos sair para caçar. Aí eu fiquei assim, tá bom, né? Aí o pastor pegou o seguinte, você vai ficar aqui nessa comunidade, eu vou para outra, amanhã a gente se encontra. Eu falei, caramba, lascou. Aí ele foi para outra comunidade, eu fiquei. Aí os índios se preparando para caçar, eu falei, sim, eu vou com vocês. Ele falou, não, isso aqui é uma caça muito perigosa e você é panema, né? Para eles, panema é alguém que dava muito azar. Então você vai ficar aqui com as mulheres. Ou se você vai ficar aqui com as mulheres. Eu fiquei muito preocupado, eu falei, cara, eu vou ficar só com as mulheres aqui, não vai dar certo. Aí os caras que estão fugindo lá de Maués, se eles chegarem aqui nesse momento, como é que vai ser isso aí? Né? Eu falei, tá bom, então eles foram caçar, não deixaram eu ir com eles. E eu me retirei, né? Eu fui pra minha cabaninha lá, que tinha uma cabaninha pra mim. E aquelas cabanas de pau, assim, que tinha mais buraco que tudo, né? Começou a ventar, aproximando uma chuva, e o vento apagava, eu usava uma lamparina, e o vento apagava a lamparina, eu tentava manter a chuva, ela apagava a lamparina. E aí eu falei assim, eu vou deixar a lanterna acesa, né? Eu tô aqui com medo, né? Vou deixar acesa aqui, não tinha medo das histórias, né? De mula sem cabeça, curupira. E muitos dos indígenas ali acreditavam, né? Essas coisas não me assustavam não, mas eu estava mais preocupado com aranha mesmo. E ali com a minha lanterna acesa, claro que quando você está com medo, você acha aquilo que você tem medo, né? O que eu achei? Uma aranha. E era aquela aranha do tamanho da minha mão, assim, aquelas aranhas enormes, caranguejeiras, aquela coisa assim, assustadoras, de filme de terror mesmo. Talvez eu esteja exagerando, não sei, mas o meu medo era muito grande. Quando eu vi aquela aranha, eu fiquei desesperado. Imagina, eu sozinho, numa tribo indígena, com um monte de mulheres, ia ficar muito feio eu correr e falar assim, me ajuda, tem uma aranha na minha casa. Então eu preferi enfrentar a aranha. O que eu fiz? Eu coloquei a lanterna na cara dela, para ver se ela sumia, né? Saísse de lá. E fiquei lá. Eu vou ficar aqui encarando essa bicha, vou ver para onde ela vai. E se ela chegar perto de mim, eu saio daqui correndo. E aí começou a chover. Choveu forte, e eu falei, meu Deus, essa aranha vai sair. E sabe aquelas coisas de filme de terror, assim, que a lanterna do nada para? Aconteceu, né? A lanterna parou, eu desesperado bati na lanterna. Quando a lanterna voltou, a aranha tinha sumido. Quem que dorme com um negócio desse? Eu levantei, pedi perdão dos pecados que eu nem tinha cometido. Falei, não dá, eu vou sair gritando. Aí eu já falei, Senhor, eu lá com meus 18 anos, né? Falei, o Senhor me trouxe para cá, para pregar a tua palavra. E agora eu vou morrer de coração, porque essa bicha me assustou, eu não sei onde ela está. E daqui a pouco eu ouço uma arma, né? Aquele barulho característico de arma desarmando, tirando as balas, tudo. Quando eu vi aquele barulho, eu falei, meu Deus do céu. Pronto, é os caras que fugiram do presídio chegaram aqui, né? E aí eu estava mais desesperado de sair correndo, e como os índios estavam caçando uma onça, podia estar assustado e vir para a direção da tribo, né? Então pensa aí no medo que eu estava. Medo da aranha, medo dos caras que fugiram do presídio, medo da onça, medo da arma que eu ouvi barulho, né? E aí daqui a pouco eu ouvi alguém gritar, Juan, eu posso entrar? Aí eu falei, pode. E aí eu vi quem é, pode entrar. Não, está todo mundo dormindo lá em casa e não quero acordar a minha família. Eu posso dormir aqui? Aí eu falei, claro que pode. Por que você está acordado nessa hora? Não, uma aranha aqui. Eu, claro, mantive a pose, né? Estava atrás de uma aranha aqui, aí ele olhou, essa daqui pegou com a mão e jogou para fora assim.
Era essa, né? Graças a Deus, eu consegui dormir com ela. Deitei na rede assim, falei, obrigado, Deus, obrigado, porque estava para morrer aquele dia. Interessante como que Deus manda a resposta, né? Ah, aquele irmão lá, o indígena lá, foi uma resposta de oração. Até hoje eu agradeço a Deus pela vida dele. Literalmente um enviado de Deus para te salvar. Com certeza, não tenho dúvidas. Meu Deus do céu. Falando de histórias marcantes, né? Eu acho que a gente pode falar um pouco também sobre outros missionários, né? Exemplos de missionários que marcaram a história, né? Cara, eu gosto muito, tem várias histórias de muitos missionários, e é por isso que eu gosto dessa expressão do comum ao extraordinário, porque são pessoas comuns, pessoas que, como eu e você, assim, e o que é mais legal é essas pessoas que a gente conhece, que sabe que quando se dedica ou quando se coloca à disposição de Deus, Deus faz o extraordinário. E uma dessas pessoas é o missionário Nate. Nate é um missionário norte-americano que foi o fundador, ou um dos fundadores ali do que nós chamamos hoje de aviação missionária. Você sabe que para chegar em alguns lugares do nosso mundo é bem difícil, né? O acesso às vezes é feito por barco ou caminhada no meio da floresta, e algumas dessas comunidades demoram cerca de 2, 3, até 5 dias para chegar. Só de Manaus, só para você ter ideia, de Manaus até Tabatinga, né, onde eu estava, de Manaus a Tabatinga de barco, são 7 barcos. Né? Só, você ter ideia de como é difícil. Né? Se você for de avião, você chega no mesmo dia. Aí de barco são 7 dias. E na época não tinha grana, né, para fazer essa viagem, eu fui de barco. Então foram 7 dias para chegar em Tabatinga. E o que é interessante, a aviação missionária hoje, ela encurta essa jornada. Até mesmo quando um nativo ou algum missionário é atacado, pelo menos por cobras, né, é mais fácil chegar ao socorro dentro do hospital. Então, a aviação missionária é muito importante hoje no mundo inteiro. Existem várias agências missionárias hoje espalhadas. E o Nate foi um dos pioneiros desse trabalho, né, e o que é interessante da história dele é que ele tirou lá sua habilitação como piloto civil e ele estava disposto a servir a Deus como missionário e como piloto. A história é essa. E quando ele vai para uma tribo específica, ele encontra uma tribo que nunca teve contato com a civilização, eles então tentam abordar essa tribo. O que ele faz? Ele começa a rodar de avião, faz todo um processo para conseguir pousar e ter um contato com essa tribo. Ele juntou outros 4 missionários com ele, e quando eles conseguiram o contato com esses missionários, só para encurtar a história, sem dar muitos spoilers, que depois você pode pesquisar aí, tem até um filme que você vai colocar lá no YouTube, acho que eu vou falar para a Verlane colocar depois nos comentários aqui do nosso YouTube, porque eu esqueci o nome do filme agora. Mas o filme aborda realmente essa história. E o que acontece? Quando eles chegam na tribo, a tribo os recebe bem, mas por algum motivo eles se assustam e atacam os missionários. E morrem. Todos os missionários morrem naquele trágico contato que eles tiveram com aquela tribo. E o que é mais fascinante dessa história, o que é mais extraordinário dessa história, é que as mulheres dos missionários, então elas se mudam para a tribo. E aí eles estavam lá com uma dificuldade, depois de um tempo, né, passaram alguns meses, a tribo lá estavam com dificuldades de saúde, e essas mulheres, essas missionárias, elas se mudam para essa tribo para continuar o trabalho dos seus maridos. E elas moram na tribo com esses indígenas. Aí elas ganham toda aquela tribo para Jesus, eles se convertem, né, a história ela é maravilhosa por causa disso, né? Um missionário que deu a sua vida, uma pessoa comum que talvez ninguém nunca saberia sobre a história dele, sobre a vida dele, mas o fato dele ter se entregado, morrido naquele trágico acidente, fez com que toda aquela tribo se convertesse ao Senhor, e foi através do trabalho da sua esposa, né? Das esposas, no caso. Esse é um dos missionários assim, que nós temos, né? Uma história muito bonita. Sim, muito marcante, né? Como a gente está falando, né? Uma história que como outros, né? Você tinha comentado também de uma outra situação, né? De um outro missionário, pastor, não sei. Falei agora deixa eu lembrar o nome dele. É o Rich Bolker, né? Que é
Ele é missionário alemão e ele foi para a África, né? Reinhard Bode, isso, Reinhard Bode. Ele foi para a África e pregou assim, para milhares de pessoas, e ele conseguiu trazer muita gente para Jesus. Ele se tornou assim como se fosse aqueles conferencista internacional, sabe? Mas lá na África. Então, quando ele chegava para ministrar, eram multidões que chegavam até ele para ouvir, e a mensagem poderosa, convertia muita gente. E o que é mais interessante também da história dele é que é uma pessoa comum, uma pessoa que simplesmente falou assim: eu vou pregar o evangelho na África. Quando ele chegou lá, de uma forma muito simples, começou em reuniões pequenas, mas o poder de Deus foi tão grande através da sua vida, e isso foi atraindo pessoas, ao ponto de terem que estágios para que ele pudesse ministrar para aquelas pessoas, e muitas se converteram através do trabalho extraordinário que ele fazia ali na África, né? Um trabalho com muita fé e muita dedicação, né? A história dele é, na verdade, um testemunho de como que Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Que bênção, né? Antes de a gente continuar, ela me alertou que eu já ia fazer, mas enfim. Falar dos nossos parceiros aqui. Temos aqui conosco o Instituto Alves de Beleza, que é um nosso parceiro, a Cris e o Pablo, que eles fazem cabelos femininos, masculinos, sobrancelha, cílios, unha, enfim, qualquer parte de estética, de beleza, eles fazem. Então, vou pedir para colocarem aí, por favor, o bannerzinho deles. E aí você entra em contato com eles, vai lendo o QR Code, você vai direto no Instagram deles. E aí, além de entrar em contato lá, se você é aqui de Petrópolis, se você não é, siga eles, acompanhe o trabalho deles para abençoar a vida deles, né, e ajudar no trabalho deles. Além disso, temos também a DM Gama, de granitos, né? É isso aí, tá vendo? Eu tenho que fazer mais isso pra acostumar. Tá vendo? A DM Gama, que trabalha com granitos. Então, se você é vendedor de granito, eles são distribuidores aqui na cidade, na região. E se você ainda não conhece, entre em contato com eles, vai estar aí também o WhatsApp, o contato deles. E se você também tem granito já tem na sua casa, eles também trabalham com toda a parte de limpeza de granito. Então, você pode ir direto lá neles também para comprar produtos de limpeza, de manutenção. Eles também material de equipamento para quem precisa, né, de EPI, de produtos, né, que trabalham para proteção mesmo. Sim, então. Onde tem tudo isso. E por fim, Escola de Casais, aí sou eu. Então, pessoal, olha só, a gente tem falado aqui, nós temos um curso para casais, tá? Então, você que está aí nos ouvindo, eu e meu esposo lançamos um curso na nossa escola para casais, que é o curso Desatando os Laços do Passado, uma jornada de libertação familiar e renovação espiritual. Então, você que precisa tratar alguma coisa no seu casamento, na sua família, esse curso é para você. Tá aí o QR Code. Nesse QR Code você vai direto para a página, tá? Então, é muito rápido, fácil. Você pode adquirir e está com super desconto para você que está aqui nos ouvindo. Então, não perca tempo, tá bom? Nós aconselhamos pessoas, casais, há mais de 20 anos. E aí nós, então, agrupamos tudo isso, colocamos um método para que você fosse abençoado na sua casa. Então, não perca. É isso, então. Voltando, então, para o que realmente importa. Não que os nossos parceiros não são importantes, mas o que realmente importa nesse podcast a gente citou algumas histórias marcantes, suas, de outros missionários. E aí você falou um pouco também do servir e tal. E eu queria que você abordasse um pouco de como que as pessoas que estão nos assistindo podem aplicar isso no dia a dia, como elas podem aplicar isso na própria vida delas. Certo. Antes de responder a sua pergunta, o nome do filme, eu aproveitei aqui do Merchan, fui procurar aqui, é Terra Selvagem. Tá? Você que está assistindo aí, eu aconselho, quando acabar de assistir, não vai assistir todo o podcast aqui. Depois de assistir, vai lá e assiste Terra Selvagem. No YouTube você encontra ele completo. É um filme que vai te fazer chorar no final. É muito bom. Uma história muito maravilhosa. Vamos assistir, se eu não assisti ainda.
Pronto, assiste depois no próximo podcast a gente fala sobre ele. No Show! próximo que a gente estiver junto aí, É pessoalmente. isso aí. É um filme muito gostoso, o finalzinho dele é impactante. Vocês vão gostar da história, porque é exatamente aquilo que eu falei, né? A família vai morar na tribo, aí ele vai contar a parte ali dentro da tribo, né? Essa é a história muito Que bacana. maneiro, que maneiro. Eles vão descobrir o que aconteceu com os pais, então é legal, é legal. Vou dar spoiler não, porque é bom. Mas vamos lá, respondendo Fica dando a sua pergunta. spoiler aí, Juan. Não, já parar de falar, que senão acaba falando no final do filme. Vamos lá, responder a pergunta. Eu acredito que as pessoas podem se preparar, né, para aquilo que é o propósito de Deus. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, eu acredito que é orando, né, orando diariamente, pedindo direção de Deus e lendo a Bíblia, né, porque Deus ele fala através da sua palavra. O mais importante de tudo é seja fiel no pouco. Não adianta querer abraçar o mundo inteiro, querer fazer as maiores coisas para ganhar visibilidade, porque o grande erro das pessoas quererem o extraordinário é exatamente isso. Vai gerando soberba, vai gerando a arrogância, e o ideal é que possamos ser fiel no pouco. Na simplicidade, Deus ele abençoa e Deus honra. Lembra? Jesus, ele não nasceu num castelo, não nasceu num berço de ouro, mas ele estava lá na estelaria, num lugar simples, num lugar que para muitos é duvidoso, mas foi ali que Deus deu início ao grande projeto da salvação da humanidade. Então, Deus ele é especialista em trabalhar pequenos começos. Deus é especialista em trabalhar pequenas coisas e fazer dessas pequenas coisas coisas extraordinárias. Como eu gosto de dizer, né? O extraordinário não é porque nós somos extraordinários, não é porque nós temos dons extraordinários ou porque temos habilidades fora do comum, mas é porque o extraordinário, Deus Todo-Poderoso, está sobre as nossas vidas. Então, se hoje você tem esse pensamento de querer fazer algo extraordinário para Deus, comece, em primeiro lugar, sendo fiel no pouco, orando, pedindo direcionamento para Deus e esteja disponível para servir em qualquer lugar. Mas servir não é só na igreja. Se você servir na igreja, ótimo, parabéns, e sirva na sua igreja, porque isso é bom e vai ajudar muita gente. Mas sirva em todos os ambientes, sirva na sua família, sirva na sua casa, sirva no seu trabalho, sirva fazendo o seu melhor, porque a palavra de Deus diz, quando nós fazemos qualquer coisa, fazemos para Deus e não para os homens. Então esse é o pensamento, né? Fazer o nosso melhor aonde nós estivermos e pensando, estou fazendo para Deus. Então lembra disso, é servir aonde estiver, servir na família, servir em casa, servir na escola, né? Até lavar louça você pode fazer de forma extraordinária para Deus. Legal. Show, show. Juan, a gente estava conversando também um pouco antes, né? Você estava falando de alguns exemplos bíblicos, né? Porque é interessante, como a gente está falando, você falou, né? De começar a servir. E é importante a gente trazer algumas histórias para nos lembrar, porque às vezes a pessoa chegou aqui agora e está falando assim, poxa, é tão fácil ele falar para começar simples, mas como é que é isso? Como é que é começar do simples? Então, assim, traz para a gente algumas histórias bíblicas para os nossos ouvintes também, né, que possa também ajudar a trazer na prática também, de vida de outras pessoas, essa questão do simples, do comum para o extraordinário. Perfeito. Olha, vê, a Bíblia ela é repleta de histórias, né, que nos inspiram. A que eu gosto muito de citar, eu gosto de duas em particular. A primeira é de Gideão. Eu amo a história de Gideão porque ele é o menor da sua tribo, ele se considerava incapaz. Eu acho isso fantástico, porque além dele ser o menor, ele ainda se considerava incapaz. E aí Deus nos chamou para libertar Israel. E sabe o que é mais incrível? Ele venceu com apenas 300 homens contra milhares de inimigos. E o que isso nos mostra? Mostra que Deus, ele torna o impossível naquilo que é possível. Então, Gideão, para mim, é a personagem que mais chama a atenção por causa desse fato. Era a menor tribo, a menor família, ele se considerava incapaz e Deus usou esse, que era improvável, para fazer o extraordinário e trazer salvação a Israel. Um outro exemplo disso é Moisés.
para mim também é um grande exemplo de como Deus ele capacita aquelas pessoas que ele chama. Né, Moisés, se você perceber na história de Moisés, ele era alguém inseguro, ele tinha a sua dificuldade para falar, ele tentou ali, de alguma forma, argumentar com Deus, dizendo, Senhor, e se isso acontecer? E se isso acontecer? Né? E Deus, ele não estava ali atrás de um orador perfeito, ele não estava ali atrás de um líder nato, alguém que pudesse resolver a situação da libertação de Israel, mas ele estava atrás de alguém que fosse obediente. E aí, através da fraqueza de Moisés, Deus mostrou o seu poder e trouxe a libertação para Israel. Então, você percebe que Deus ele tem assim uma grata satisfação, né, de usar os improváveis, usar aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem que são incapazes, que são assim, eu não sei fazer nada. Então, é essas pessoas que Deus gosta. Então, a partir do momento que eu me coloco à disposição de Deus, falando assim, Senhor, eu estou à sua disposição, então se prepare, porque algo extraordinário vai acontecer. Em nome de Jesus. Show! Você estava falando de servir e tal, e eu estava lembrando de outra coisa que eu acho que encaixa muito com servir, que é o amor, né? O servir com amor, o amor ao servir, né? E você, como professor de grego, pode falar melhor do que eu sobre o amor que Jesus cita na Bíblia, que Paulo cita. Acho, inclusive a sua camisa é paixão por servir, então acho que você pode falar exatamente isso pra gente. Perfeito. No grego, nós temos diversas formas para expressar o amor, né? Algumas são mais conhecidas e uma do que nós gostamos de trabalhar é o que nós chamamos de amor de Deus, que é o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor incondicional, ou seja, não depende do que o Aleph faz por mim para que eu possa demonstrar o amor, não depende do que a Verlane faça por mim para eu demonstrar o amor. O amor incondicional é aquele que não depende das circunstâncias, não depende da situação, não depende do momento, eu vou continuar amando. Então, quando eu visto a camisa paixão por servir, a ideia é exatamente essa. Eu não vou servir olhando quem eu vou servir. Eu não vou servir buscando agradar simplesmente para ter um reconhecimento, ter algum tipo de atenção, mas eu vou servir porque eu amo. Né? E a grande maioria das vezes nós vamos servir pessoas que não vão dar os créditos, que não vão te aplaudir, que não vão fazer coisas por você, mas mesmo assim a gente continua servindo. Né? Um exemplo é aquela personagem da Bíblia, Bezalel, que, se você não lembra a história dele, ele foi o que construiu os artefatos ali do tabernáculo de Moisés. E a maior obra-prima dele foi o quê? Os anjos da propiciação estavam dentro do Santo dos Santos. Só quem via aquilo era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, a maior obra que ele fez de forma maravilhosa não foi exposta no museu, não foi colocado para toda a população assistir, mas estava lá escondidinho, né? Porque a ideia não era buscar aplauso. Então, quando temos essa mentalidade, a paixão por servir, o que nós precisamos entender? Que Deus não está nos procurando pessoas perfeitas, Ele não está procurando perfeição em nós, mas Ele está procurando um coração disposto, um coração que realmente se doa para servir com amor, com dedicação. E esse amor realmente tem que ser um amor incondicional, independente das circunstâncias. Tem um exemplo bem legal que aconteceu com a nossa igreja agora, dia 2 de novembro, que é o Dia dos Finados, comemorado no Brasil. E a nossa igreja ela saiu para visitar os cemitérios. Aqui em Porto Velho nós temos 4 cemitérios. E quando eu convoquei a liderança, falei assim, nós vamos nos cemitérios, nós vamos lá fazer nada. Nós não vamos levantar um megafone e dizer, ei, Jesus te salva. Não, a gente só vai chegar lá, entregar uma água e oferecer um abraço, falar, estamos aqui por vocês. Se a pessoa pedir, a gente vai orar. E foi isso que nós fizemos. Alguns líderes ficaram assim, mas no cemitério, mas Dia dos Finados. E acabou que nós fomos e voltamos assim com experiências maravilhosas. Todas as pessoas que participaram do evento ficaram maravilhadas assim, de poder se doar, de poder estar ali para abraçar aquela família que está chorando, que está ali, que perdeu seu ente querido. E o melhor, que não só ficamos assim maravilhados, tivemos experiências maravilhosas, como as pessoas que nós abraçamos, entregamos águas,
elas também tiveram as suas experiências. Mas o que é mais fantástico é que essa paixão por servir foi que nos motivou. Estava todo mundo lá com essa camiseta aqui, escrito paixão por servir, abraçando, chorando com os que choravam, e no final estava ali abraçando, orando, abençoando. E quando acabou, nós nos reunimos para falar, né, sobre a experiência, todo mundo com lágrimas nos olhos, falou, nossa, que experiência maravilhosa, poder contribuir, poder servir ao próximo, poder ser um ombro amigo. Então, quando a gente fala desse amor, ele tem que ser realmente assim, incondicional, né, para que a gente possa atender a todas as pessoas sem olhar qualquer tipo de circunstâncias, mas fazer com amor, o amor de Deus, incondicionalmente. Legal. Show. Juan, é interessante, né? A gente está aqui, você contou um pouco da sua história lá atrás, quando você começou ir para as tribos, né? Fazer o seu prático lá. E hoje, você sendo um pastor relevante de uma grande igreja, uma igreja que influencia muitas pessoas na cidade, né, na capital. Então, assim, fala pra gente um pouco desse Juan hoje, né? Dessa trajetória que passou, mas esse Juan que chegou onde chegou. E continua tendo a paixão por servir. E continua tendo a paixão por servir. No começo eu falei que eu era improvável, né? Por quê? Eu sou filho de pais separados e meu pai, ele faleceu em 2015, mas quando ele morava com a nossa família, ele era um alcoólatra, bebia assim, muito. As lembranças que eu tenho dele é sempre bêbado. E ele chegava muito violento, batia na gente, né, nas crianças, eu, meus 3 irmãos, e também na minha mãe, né? Então nós sofrimos muito com toda essa situação. Meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. E com a separação houve muita dificuldade financeira na nossa casa, passamos algumas necessidades, né? E com tudo isso Deus continuou nos abençoando, continuamos firmes na igreja. A igreja que eu sou pastor hoje, eu tenho a alegria de ser pastor dessa igreja, é a Igreja Central de Porto Velho. Foi a igreja que eu cresci, né? Com 8 anos nós viemos para essa igreja, nós éramos da congregação, era de um bairro, era da mesma igreja, só que do bairro, mas que com 8 anos nós viemos para a sede, onde é essa igreja hoje. E então eu tenho uma alegria maravilhosa, assim, meu coração enche de alegria poder servir ao Senhor nessa igreja onde eu cresci. Então fui uma criança aqui, fui um pré-adolescente, um adolescente, e aprontei muito, né? Aprontei muito nessa igreja. E os nossos irmãos mais antigos aqui que puxaram minha orelha, hoje eu sou pastor deles, eu brinco, né? Falo, ainda bem que você puxou minha orelha, né? Porque você imagina se você não tivesse puxado minha orelha, onde é que eu ia estar, né? Mas foi benção, eu cresci nessa igreja, saí para as missões, depois fui fazer o nosso seminário interno lá em São Paulo, estudei 4 anos, onde eu conheci a Lívia, nos casamos, voltamos para cá, eu fiz o meu ano, né, como a nossa igreja tem um aspirantado, que é o estagiário da igreja, eu fiz também aqui na Igreja Central, e depois eu fui enviado para o interior do Amazonas, em Humaitá, fiquei ali 4 anos na igreja de Humaitá, e depois voltei para ser ajudante na Igreja Central de novo, e hoje eu sou o pastor titular da igreja. Então é uma trajetória interessante, amo a minha igreja, amo cada membro dessa igreja, porque eles têm abraçado essa ideia, essa paixão por servir. Cada líder de PG, cada líder de ministério, nós temos construído um legado para a nossa cidade, para a nossa igreja, para as pessoas que nos rodeiam. Então, eu louvo a Deus por todas as experiências que eu passei, até as mais difíceis, né? Os momentos de dores, a separação, as lutas financeiras. Tudo isso foi para forjar o meu caráter e acreditar na dependência do Senhor, e é isso que eu tenho até hoje, né? Eu acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas, que nada foge ao controle de Deus. Então eu posso descansar no Senhor, que mesmo nos momentos mais difíceis ele esteve ao meu lado, e nos momentos que eu pensei em desistir, ele estava ali dizendo, ei, agora, depois de tudo que já passou, né? E então eu louvo a Deus por tudo isso, porque a sua graça tem nos alcançado, e o meu desejo é que ele continue dando graça, para que a gente possa continuar abençoando vidas e servindo a Deus de uma forma extraordinária. Esse é o meu desejo, né? Porque eu sei que coisas extraordinárias ele faz. Show, show. Você falou de alguém puxando a orelha, eu lembrei da irmã Chiquita, provavelmente ela foi uma delas.
Irmã Chiquita, irmã Esther, irmão Jacó, todos eles aí puxaram bem a minha orelha. Mas graças a Deus pelos puxões de orelha, né? Não tenho nenhuma mágoa com eles, não. E puxavam mesmo, tá? Não é uma força de expressão, não. Eles puxavam mesmo. Gente, infelizmente já estamos caminhando para o final. Mas Então, passa muito rápido. Passa, é verdade. Mas antes da gente, a gente ainda tem uns minutinhos finais. Estava me lembrando aqui, Juan, nós passamos, né? Para quem não sabe, a gente teve um período lá do norte também. E estava me lembrando de algumas das nossas viagens para o interior, pelos nossos CTLs. Eita. Muita história. Muita também história. era uma paixão por Pneu ser furado, né? hoje gente maluca, tá? Com todo respeito, assim, vocês. Atrás Mas de gente balsa, era... Atravessava balsa, era ruim, chegava lá moído, já chegando dando palestra. O dia inteiro ali na ralação. Aí eu, como uma criança, tinha que estar lá no meio de vocês, não podia fazer nada. E você achava o máximo. Dormia no meio da bagagem ali. Oi? Dormia no meio da bagagem, todo mundo ali junto. E achava o máximo, achava super legal. Chegava lá, se entrosava com as crianças, os filhos dos outros e vamos que vamos. Aí agora eu tô com essas ideias igual o Juan, assim, de querer viajar e querer fazer as coisas por causa de vocês, pô. Foi bem instruído, Juan, foi bem instruído. Nas aulas de grego, hebraico, todas as aulas ele estava lá embaixo da cadeira dormindo. Verdade, ele sabe muita coisa de teologia sem ter feito teologia, né? Verdade, gente, olha, vou entregar. Não, gente, aí o podcast tava tão legal, paixão. Teve uma vez, olha só, relembrando memórias. Teve uma vez que a gente estava numa aula de Antigo Testamento e ele estava na sala comigo, pequenininho, sei lá, 6 aninhos, 7 aninhos. Ele lá brincando, lá fazendo as coisas dele e eu dando aula. Aí eu fui perguntar alguma coisa para os alunos. Ele brincando lá, ele levantou, respondeu e voltou a brincar. Os alunos ficaram todos olhando para a cara dele. Você vê, né? Ele estava lá só ouvindo. Criança é que nem uma esponja, né? Absorvendo tudo. Verdade. E aprende, né? Aprende mesmo. Juan, muito obrigada, tá, por você ter ido. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse mais uma mensagem mesmo específica para os nossos ouvintes. Amém. Eu vou dizer para você que está aí se sentindo talvez incapaz de ser usado por Deus. O que eu posso dizer para você hoje é: você não está sozinho. Todos os grandes heróis da fé, eles sentiram isso, né? Então, lembre-se disso. A obra ela não é feita pela nossa força, é feita pelo Espírito de Deus. O que eu posso dizer para você é: apenas dê o primeiro passo. O primeiro passo em obediência, Deus ele vai fazer o resto. Então, confie em Deus, porque Ele é especialista em usar pessoas comuns, assim como eu e você, para coisas extraordinárias. Amém. Show! Poxa, vai falar? Agradecer ao Juan pela disponibilidade. Foi muito em cima da hora, né? Mas ele aceitou. Muito obrigado realmente por participar conosco aqui. E que isso, foi uma honra. Agradecer. Juan, brigadão, querido, muito obrigada. Você, Lívia, manda um abração para Lívia, para as crianças. Muita saudade de vocês, tá? Mas assim, quando vierem no Rio, já falei, quando vierem, avisa pra gente. Agora vai. Bom, a gente geralmente tem um brindezinho, mas infelizmente como ele não tá aqui, a gente não vai ter. Mas se a gente for aí, ou você vir aqui, a gente vai arrumar uma canequinha pra você da Grupo Trid. Vai ter aqui também, ó. O Grupo Trid, gente, olha, são canecas personalizadas, tá? Eles têm não só canecas, como eles têm brindes, tem outras coisas. Então vocês entregam para todo o Brasil. Então eles fazem cada coisa linda. Se entrega para todo o Brasil, vai mandar meu endereço e vai chegar essa chega. Olha aí, tá vendo? Também agradecer o Mr. Clean com os brownies e palhetas italianas, que aí realmente só quando vier mesmo. Porque senão não sai daqui não. Pode deixar, Juan. Um dia que você vier aqui, ou se a gente for aí, eu levo para você o brownie da Mr. Clean. Tá certo. Show. Obrigadão mesmo, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Um beijão para vocês, Alisson, Verlane. Que Deus abençoe e continue abençoando esse projeto
abençoando vidas aí para a glória de Deus. E um abração para o Léo, nosso amigo, que deve estar assistindo nesse momento. Vai sim. Vai receber. E, gente, você que ficou aqui conosco até agora, muito obrigado. Obrigado por assistir, interaja com a gente, deixa o like, se inscreva no canal aí, siga a gente também nas redes sociais. E é isso, até semana que vem. E se você quiser algum tema específico, coloca nos comentários também, que aí a gente vai trazer alguém para falar sobre o tema. Um tema ou alguém que você conheça, que seja alguém interessante, bota aí. Pode botar qualquer um e a gente vê se consegue ou não. Pois a gente ora, vai fazer todo o esforço necessário para ver se a gente consegue trazer aqui no nosso podcast pessoas que vão estar te abençoando, vão estar sendo instrumentos de Deus para falar ao seu coração. Então, gente, não deixe de estar conosco, tá? Toda semana a gente tem se empenhado em estar aqui e a gente espera do fundo do coração. O lema do podcast é esse, é levar o caminho, levar Jesus, levar a palavra de Deus até você, que talvez nunca ouviu, ou que talvez esteja precisando nesse momento. Né? Então, que essa palavra possa chegar até você, que ela possa mudar sua vida, que ela possa impactar a sua vida, a sua história, para que você também, mesmo se achando uma pessoa comum, possa ser uma pessoa comum usada por Deus para fazer algo extraordinário na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua geração. Esse é o nosso desejo. E antes de finalizar, cara, pega esse link, vai aqui embaixo, bota em compartilhar, copia link e manda no grupo da igreja, no grupo dos amigos, no grupo de missões, se você tem algum. E no grupo do condomínio, da casa. Para as pessoas entenderem o quão você ama servir, porque compartilhar esse link você também vai estar servindo, vai estar abençoando a vida dessas pessoas. Então, fazendo uma coisa simples. Simples. Muito simples, mas você vai estar abençoando pessoas. É isso, gente. Obrigado. Até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Fica com Deus.